E voltamos para o último bloco do Entrevistas. Eu estou recebendo hoje Patrícia Morgado e Mica Borba. Meninas, terminamos o primeiro bloco falando dessa questão da mulher, da gestação, do parto normal, cesariana, mas vocês tocaram num assunto que é importantíssimo, que é a questão da mulher voltando para o trabalho após o período de licença maternidade, não é? Existe preconceito? As pessoas olham assim, então, ter filho, tá voltando. eu acho que não é bem preconceito. É uma questão muito simples do capitalismo mesmo, porque a mulher que é mãe, ela provavelmente vai precisar se ausentar por causa de uma criança pequena muito mais vezes do que uma mulher que não é mãe. Uma mulher que é mãe provavelmente não vai estar disponível para fazer hora extra como estaria uma mulher ou um homem. Uma mulher que não é mãe ou mesmo um homem que é pai, mas socialmente não tem não carrega essa responsabilidade da criação, né? Porque a gente enxerga essa discriminação contra as mães dentro do mercado de trabalho, mas os pais não, porque socialmente eles não são responsabilizados por essas questões. Tocando no assunto responsabilização, você perguntou do preconceito da responsabilização. Eu acho que há, de alguma maneira, sim, porque, vou dar um exemplo, eu voltei a trabalhar quando meu filho tinha 3 meses. Precisei colocar ele numa creche quando ele tinha 5 meses e meio. E dentro do meu meio, das minhas amigas, das pessoas que eu conheço, as pessoas olhavam pra mim como se eu fosse um ET, como eu tinha coragem de colocar o meu filho na creche. Só que ninguém me perguntava quem estava pagando a fralda, como é que coloca a pomada, o lenço, isso, a luz da casa, o aluguel. Essa é a questão. Você tem uma necessidade financeira e capitalista e natural da coisa, só que você está num processo que você também precisa ter o teu tempo com o filho, ter um tempo de maturação da relação e da criança. E às vezes simplesmente você tem que optar por voltar ao mercado e acabou. Hoje se fala muito, puxando a sardinha para os homens, se fala muito que os homens também vão ter direito de ter uma licença para poder ficar com o filho. Vocês concordam? Com certeza. Sim, sem dúvida. Principalmente se for um pai que está disposto a dividir a responsabilidade dessa criação com essa mãe, né? Sabe por quê? A divisão é naturalmente uma responsabilidade dupla, não é? Sim. Não, você é mãe ou você se vira. Mas isso é bonito na teoria, você sabe disso, né, Gustavo? A verdade é que na prática não é assim. E a questão de se abrir a licença paternidade para os homens é uma forma também de colocar o homem nesse lugar de responsabilidade. Porque a partir do momento que a gente só faz isso com a mãe, é ela que tem a responsabilidade de cuidar do filho e o cara vai pra rua para prover isso. Coisa que hoje em dia a gente vê uma inversão e a mulher acaba sendo responsabilizada por tudo isso. Ela provê e ela também cuida. E o cara sai sem responsabilidade nenhuma, o homem sai sem esse papel. Então eu acho importante sim que seja colocado o homem no lugar que é o lugar dele de pai. De responsabilidade não só financeira, não só social, mas de cuidado, de amor, de proteção. Sim, é saber se a vacinação está em dia, é saber se a agenda, se a caderneta está assinada da escola, saber o nome da professora. Tem pai que não sabe o nome da professora do próprio filho, não sabe o nome dos melhores amigos, porque não tem essa relação, porque é distanciado, a gente distancia os pais. De uma maneira, socialmente falando, a gente distancia os pais dessa proximidade com as crianças, desse cuidado do dia a dia, de precisar faltar ao trabalho porque o filho está com febre. Quem falta ao trabalho sempre é a mãe. É verdade. Então, é sobre isso, né? Seguindo aqui nossa linha de raciocínio, agora eu quero que vocês me expliquem uma coisa e para os nossos telespectadores. A diferença de doulas para puerpério. O que são doulas e o que é puerpério? E qual é a diferença de um para o outro? Doula é uma ocupação, hoje em dia, registrada. A gente faz um trabalho com as mulheres gestantes, acompanha elas. Tem doulas que fazem esse trabalho desde a pré-concepção. Aí a gente trabalha
de uma maneira geral, a gestação, o período da gestação, o trabalho de parto, o parto e o pós-parto, acompanhando a mulher, dando suporte... Ia falar suporte financeiro. Pudera. Suporte psicológico, suporte emocional, suporte Se pudesse físico. ter o financeiro também. Pois é, gostaria de ajudar dessa maneira, mas não estou podendo. Suporte físico, e a gente provém de muita informação, né? A gente estuda muito, nossa formação é baseada em evidência científica, então a gente tem acesso aos textos mais atuais, né, dentro do assunto. Nós não fazemos nenhum tipo de procedimento técnico da saúde, tipo medir pressão, auscultar bebê, essas coisas a gente não faz. Inclusive é vedado dentro da lei, nós somos vedados de fazer isso. Não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é dar um outro tipo de suporte para essa mulher que está precisando ser amparada para passar por esses desafios, que aqui no Brasil incluem basicamente uma luta institucional para conseguir parir da maneira que gostaria. E puerpério, o que é? O puerpério é o momento posterior à gestação. Posterior ao parto. Tipo, pariu, entrei no puerpério. E vou te dizer que é uma loucura, Gustavo. Fala um pouco mais sobre isso. Eu imagino, porque como que vocês trabalham as questões de mulheres que entraram no puerpério, mas que tiveram a chamada depressão pós-parto? Vocês já tiveram que trabalhar com alguém nesse estado? Sem dúvida. E eu acho que é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. Tem algumas coisas diferentes, porque tem o baby blues, que é uma forma da mulher estar passando por aquilo, uma tristeza, E que acomete a maioria das mulheres. Sim. Durante 2 semanas posterior ao parto, é hormonal, naturalmente. É natural isso. 80% das mulheres vai sentir o que a gente chama de baby blues, que é essa tristeza, uma angústia que ela não consegue explicar. Já a depressão pós-parto, ela tem realmente uma duração e implica com sintomas um pouco mais graves. Sim. E é uma coisa que as pessoas têm que observar, porque as pessoas... Porque rejeita a criança? Pode ser. Pode ser. Porque assim, a depressão, igual a uma depressão normal, no adulto, ela pode ter várias formas diferentes de se apresentar. E pra puérpera também. Ela pode se apresentar, de repente, chegando a uma psicose puerperal, que na verdade existe muito caso disso também, e que pode haver uma rejeição, pode haver a questão do estou escutando vozes, estou vendo coisa, pode beirar aí esses estados alucinógenos de alguma forma. Que tipo de informações, informações não, mas relatos dentro do Frutos da Serra vocês já ouviram sobre a questão da mulher ter entrado num processo de alucinação? Eu tô vendo coisa. Então, Normalmente ela tem delírio, né? Então... Estão levando meu filho pela parede, coisa desse naipe. A gente nunca pegou uma alucinação tão forte assim. Só chegamos a encaminhar uma mulher para uma assistência psicológica mesmo, mas ela estava só com muito medo. Medo de ficar sozinha, medo de acontecer alguma coisa, não conseguia ficar sozinha. Mas não era uma coisa... Na verdade, não beirava um delírio real ou um caso de acontecer alguma coisa grave com a criança ou com a mãe. Sim. Porque nesses casos aí realmente a gente tem que acionar, tem que pedir para a família acionar. A Secretaria de Assistência Social do município entra em ação? Vocês entram em contato? Não, a gente não chegou a pegar caso efetivo de uma psicose pós-parto, então não houve necessidade disso. O que acontece são mulheres que estão num período de vulnerabilidade excessivo na vida. Porque você se imagina que de uma noite para um dia você virou uma outra pessoa. Como eu falei no início, fisicamente, psicologicamente, você ainda tem um ser completamente dependente e muito vulnerável em seus primeiros meses de vida e que depende exclusivamente de você. Você normalmente está passando também por um período de adaptação em relação à amamentação, o que para algumas mulheres pode acontecer de forma muito natural e para outras não. Isso vai depender de caso a caso. Então, é um período de muitos acontecimentos e que nunca fizeram parte
da sua rotina, da sua vida. E mesmo que seja mãe de segunda viagem, cara, é muito difícil, porque é uma readaptação sobre tudo aquilo que você sabe sobre você. Tem alguns autores de psicologia, por exemplo, que falam desse período como se fosse uma troca de identidade. Você está num período de troca de identidade. Tudo aquilo que você conhece sobre você, esquece, refaz, reformula, porque agora é uma outra pessoa. Falando um pouco da amamentação, se fala muito que tem que amamentar a criança com até 1 ano. Já li matérias que tem que amamentar até 2, ou deixar. A organização... Vocês debatem essa questão? Sim. A Organização Mundial da Saúde, endossada pelo Ministério da Saúde, indica a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade e prolongada até os 2 anos de idade. Porque não tem alimento mais rico e mais completo para um bebê humano do que o leite humano, né? A gente tem aí 1000 fórmulas no mercado, mas elas apenas chegam perto do valor nutritivo, que é o leite materno, e não trazem consigo o teor imunológico que tem o leite materno, né? A mãe passa todo o sistema... praticamente compartilha o sistema imunológico dela com o bebê através do leite. Fora o alimento emocional que isso proporciona, né? De criação de vínculo, de estipulação de vínculo, de relação mesmo entre mãe e bebê, né? A gente está em 2020. Como que o projeto Frutos da Serra, ele tende a progredir nesse ano? Já que vocês encerraram 2019 com uma 3ª edição em Lumiar. Quer falar? Esse ano a gente vai, como a gente disse antes, a gente está no caminho de alcançar as mulheres que a gente não consegue trazer para dentro do Espaço Zen, que é onde a gente realiza as nossas atividades aqui no centro. Então, assim, porque na verdade são essas mulheres que não têm como acessar a gente que precisam realmente mais da da nossa gente. informação. Então a gente está em vista de começar a frequentar os bairros e ver essas mulheres de perto, criar rodas de conversa dentro dos próprios bairros, conversar sobre a experiência delas, sobre o que elas acham que poderia melhorar dentro da assistência de pré-natal, da maternidade. A ideia é buscar fazer um trabalho de apoio mesmo, junto com a associação de moradores, junto com a comunidade, para que a gente consiga realmente levar essa informação para quem realmente precisa e para quem não tem muito acesso financeiro, inclusive, para ter esse tipo de informação. Sim. Eu acho que o Frutos, dentro de 2020, vem com uma roupagem diferente, sim, porque a gente vem numa crescente no sentido de aumentar e de ganhar novas roupagens, inclusive a roda de acolhimento materno, que acontece todas as segundas-feiras, às 2 horas. Aonde acontece? No Zen Espaço Terapêutico, fica na Euclides Solon de Pontes 19, na rua do Estadual Jamil Jaik. Todas as segundas, às 14 horas. Bem no centrão, aí bem não tem no centrão. desculpa. Não tem desculpa para E mesmo assim, às vezes, a gente não consegue atingir quem a gente gostaria, ou, na verdade, trazer, abraçar, acolher quem a gente gostaria. Então, acho que o projeto para esse ano agora, em 2020, ele vem também com uma necessidade, acho que inclusive, né, da Mica e minha, de abarcar mais pessoas e implicar mais as pessoas nesse processo. Sim. Muito mais para também trazer essa questão do empoderamento dessa mulher, de como ela vê todo esse processo, porque é verdade que talvez o entorno não vá mudar. Sim. Mas essa mulher muda. E assim, o principal é que a gente começa lá na gestação a plantar uma sementinha que traga... para que essa mulher tenha uma experiência de parto um pouco mais positiva, que aí, assim, consequentemente, vai trazer menos risco para a situação de amamentação e puerpério e assim por diante, porque uma experiência negativa de gestação e parto implica necessariamente no resto do processo, da criação de vínculo com o bebê, de como a gente vai ter paciência para criar essa criança e assim por diante, né?
Meninas, o entrevista está chegando ao final. Quero agradecer a Mica, que veio pela primeira vez, a Patrícia, que veio... É segunda vez? Acho que é. Segunda vez ou terceira? Não, é porque a gente já tentou ensaiar uma outra vez. A gente já tentou, é verdade. Então é a segunda vez. Segunda vez. É verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Desejo a vocês sucesso nesse projeto. Frutos da Serra. Falei até devagar porque eu ia falar frutos do mar, mas frutos da Serra. Quem sabe, né? Daqui a um tempo, da Serra, do Mar. E para encontrar vocês, para poderem participar, as mulheres que... Deixa um contato, por favor. Deixa o Instagram ou... A gente tá bem ativa no Instagram, que é @frutosdaserra, tudo junto, o nosso Instagram. Mas pode entrar em contato com a gente pelo telefone. O meu telefone direto é 992181477. E o telefone do Zen é 9999-68303. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos, Gustavo. O Entrevista fica por aqui. Semana que vem nos encontramos numa nova atração inédita. Lembre-se, acessem o canal do YouTube do programa e assistam essa edição e as demais por lá também. Muito obrigado, um grande abraço e até lá.